E aí, gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim. Iniciando tópico novo hoje, matéria nova, nossa, nova apostila, eu queria apresentar para vocês um outro campo de análise, mas ainda dentro da sintaxe da língua portuguesa, correto? Me lembra quando comecei a falar de sintaxe com vocês, eu disse que o estudo gramatical ele é progressivo. Vamos recordar? Como progressivo, sequencial? Primeiro nós vamos lá no universo da fonologia. Lá nós olhamos o quê? O som, a letra, a vogal, a consoante, a sílaba, a ortografia, a acentuação gráfica, a pronúncia de uma palavra. Depois que temos a palavra pronta, começamos, dentro da morfologia, a analisar a palavra. Os elementos significativos dela, o processo formativo dela, a classificação destas palavras, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome. Depois que analisamos as palavras, unimos a palavra em torno de um verbo, criamos uma oração. Aí chegou o momento de nós ingressarmos onde? Na sintaxe. O primeiro plano de análise sintático se dá onde? Quando nós observamos a existência dos termos oracionais. Lembra? Essenciais, integrantes e acessórios. Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto e aí vai. Depois que nós esgotamos a análise destes termos, o que vamos ver? A análise oracional. Sim, aí nós vamos começar a observar que as orações elas se relacionam entre si. E que no caso da subordinação, os termos que aprendemos serão desenvolvidos em forma de oração. Sim, haverá uma oração que faz papel de sujeito, uma oração que faz papel de objeto direto, uma oração que faz papel de objeto indireto e assim sucessivamente. Mas, qual que é a minha intenção aqui hoje? Não é chegar e já trazer esse assunto. É primeiro preambular, iniciar, trazer uma introdução que é muito válida de ser feita. Afinal de contas, dentro da análise oracional, da análise do período, a primeira coisa que fazemos é distinguir frase, oração e período. Frase, oração e período. Hoje, vamos pelo menos começar a entender a distinção entre frase e oração. Num próximo vídeo, iniciaremos período. Vamos lá? Primeiro conceito a ser estudado, frase. Preste atenção, frase. Primeiro, vamos definir o que é frase em língua portuguesa. Vamos pensar de uma maneira simples, mas objetiva. Qualquer enunciado que contenha sentido em língua portuguesa, podendo ou não ter a presença de um verbo, é uma frase. Repetindo, qualquer enunciado que tenha sentido completo em língua portuguesa, podendo ou não possuir um verbo, é uma frase em língua portuguesa. Assim sendo, a estrutura da frase é definida como nominal ou verbal. Nominal, observem, que frio! É lógico que quando você diz para mim, professor, que frio, eu sei que por trás da expressão que frio, destituída da presença verbal, está a seguinte informação: está frio hoje, eu estou com frio agora. Enfim, é uma frase nominal, sem a presença de uma unidade ou de uma expressão verbal. Já aqui, verbal, está frio hoje. Onde eu coloco um verbo, eu posso ter uma frase nominal. Detalhe importante também a dizer, não deixa de ser oração. Como assim, professor? Na verdade, a frase e a oração podem ter verbo. A diferença básica é que a oração, ela precisa obrigatoriamente de um verbo. Ela não pode ser feita de forma nominal. Se for uma forma nominal com sentido, é uma frase tão somente. Daí, então, eu entender que a frase no plano da comunicação, ela é mais importante do que a oração, porque em dados momentos, em momentos e circunstâncias em que não há tempo de se elaborar um conteúdo oracional, às vezes uma palavra basta. Socorro! Quero dizer, eu preciso de ajuda. Então a frase é mais efetiva no plano da comunicação. Interessante citar também a tipologia frasal, ou seja, tipos de frase. Eu costumo dizer o seguinte, o tipo de frase
é definida por 3 aspectos. Sim, primeiro, a intenção do que eu quero dizer, obviamente. Segundo, a maneira com que eu pronuncio a frase, a minha entonação ou entoação. E a pontuação, por último. A pontuação. Isso define o tipo de frase como sendo afirmativa, exclamativa, interrogativa ou imperativa. Vejamos. Afirmativa. Qual que é a minha intenção? Afirmar algo. Como eu pronuncio? De uma maneira linear. E a pontuação, normalmente, é um ponto final. Ana estuda inglês. Eu afirmei algo. Exclamativa. Minha intenção, mostrar admiração. Minha entonação, admirativa, expressiva. A pontuação, ponto de exclamação. Ana estuda inglês. Interrogativa. Minha intenção, questionamento. Pontuação, ponto de interrogação. Entonação, interrogativa. Ana estuda inglês? E imperativa. A minha intenção é dar ordem a alguém executar algo. Daí o modo imperativo na língua portuguesa. Pontuação, ponto final. E a maneira bem incisiva. Ana, estuda inglês. Estuda e estude são 2 formas corretas. Perfeito, pessoal? Muito bem. Tudo bem até aqui? Ótimo. Agora nós vamos estabelecer a diferença entre frase e oração, para que na próxima aula iniciemos o estudo do período. Vamos lá, gente boa. Vamos seguir? Oração agora, para nós estabelecermos de uma vez por todas, sedimentarmos isso, qual seja a diferença entre oração e frase. Vamos lá? Gente querida, presta atenção, oração agora. Frase, já acabamos de interpretar e entender qualquer enunciado com um sentido completo, podendo ou não ter a presença de um verbo. Oração, vamos definir. Toda e qualquer sentença, enunciado, constituição, que esteja centrada em torno de um verbo ou expressão verbal com sentido completo. Correto? Toda construção centrada num verbo ou expressão verbal com sentido completo. Vamos lá? Estrutura. Bom, a estrutura da oração é uma só, verbal. Como eu vou exemplificar agora. Tantas serão as orações quanto forem o número de verbos em língua portuguesa. Se você utilizar 10 verbos, você terá 10 orações. Lógico que aí não consideramos a possibilidade da locução verbal vou sair. Isso aí representa um verbo só, sairei. No mais, cheguei, olhei, sentei-me, levantei, fui embora. 5 orações, 5 verbos, 5 orações. Vejamos, tipologia das orações agora. Tipos de oração que temos. É fácil de entender e classificar. Vamos lá? Vejam. Primeira oração, nós vamos chamá-la de oração absoluta, ou, você já pode ir guardando isso, também chamado de período simples. Já vamos fazer interagir, dialogar entre si os conceitos de período e oração. Por que aqui eu tenho uma oração absoluta? Por um simples detalhe. Eu tenho apenas a presença de um verbo. Se é um verbo só, é um período simples ou oração absoluta. Tudo bem? Embaixo agora, o que temos? Oração intercalada. Vejam, ela me deixou, era uma oração absoluta. Passando para baixo, mas colocando uma interferência. Olha o que temos. Ela, você viu, me deixou. Fica claro para nós que a oração você viu, como uma ênfase, como uma explicação, ingressou no curso desta oração, no meio desta oração. Tanto é fato que ela está virgulada. Então ela interferiu na construção, ela é interferente. Esse tipo de oração é chamada de intercalada, interferente. É uma intrometida. Tudo bem? Esse tipo de expressão muito comum em nosso idioma. Próximo lá? Vamos lá, gente boa. Independente. Olha, por oração independente também, você já pode guardar o nome de coordenada.
coordenada. E se é mais de uma oração, também é chamado de período composto. O que são orações independentes? Na verdade, são orações que podem até estar próximas, ordenadas uma após outra, mas não existe relação de sentido entre elas. Uma não depende obrigatoriamente da outra, uma não desempenha papel na outra. Vamos pensar desta maneira, tá? Vejamos. Ela me deixou. Primeira oração. Disse apenas adeus. Adeus, até logo. Ou seja, duas orações, mas são totalmente independentes. Eu posso dizer para você, ela me deixou, ela me disse adeus. Ponto final. São totalmente independentes uma da outra, coordenadas apenas. Por último, em termos de oração, nós temos as orações chamadas de dependentes, que vão dar margem depois de nós compreendermos o período chamado de subordinação. Na verdade, isto sim, são orações subordinadas. O que são orações subordinadas? São as orações que mantêm uma relação de dependência uma com a outra. Esse é o princípio. Vejamos. Ela disse, primeira oração, que não me amava, segunda oração. Fica claro para nós que esta oração precisa desta oração para ter o seu sentido completo. Ela disse, você pergunta, disse o quê? Que não me amava. Agora eu entendi. Este é um princípio de subordinação, é um princípio de orações que se vinculam não só contra o sentido, às vezes não tanto quanto o sentido, mas principalmente porque a segunda oração desempenha um papel na primeira. Isso é muito importante. Na próxima aula, nós vamos abordar período e falar de período composto por coordenação e subordinação, independentes e dependentes. Tá bom, queridos? Beijo no coração, uma semana abençoada. Eu espero que vocês estejam e fiquem muito bem. De coração, Deus os abençoe. Obrigado, até a próxima.